Boa tarde. Meu nome é Lúcia, essa é a Marcela. A gente está aqui em nome da Reforma, que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas. É uma rede composta por advogados de diversas regiões do Brasil. Hoje estamos presentes em alguns estados. A sede é aqui no Rio. E eu e Marcela, então, viemos representar esse coletivo e falar um pouco agora sobre os aspectos jurídicos, né, dessa questão. A Marcela vai se apresentar daqui a pouco. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura da nossa apresentação, porque, enfim, conforme somos sempre orientadas, o foco, né, é falar um pouco sobre o habeas corpus, conforme o título aí da nossa apresentação, garantido o direito à saúde através do habeas corpus. Então, a ideia é um pouco introduzir, falando sobre questões, não sei se todo mundo aqui tem algum tipo, tem intimidade, né, com essas questões que dizem respeito ao direito, ao ordenamento jurídico. Então, a gente acredita que é importante fazer um pouco essa introdução, mostrar, né, como que essa lei de drogas ela se organiza esse sistema maior, né, essa política maior da política de drogas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Lei 11.343, de 2006, que é a lei de drogas vigente. E para falar um pouco, depois, ao final, mais especificamente sobre os habeas corpus, qual é o passo a passo, né, qual é a documentação necessária para a impetração do habeas corpus. E como que a gente chega nessa estratégia jurídica para a garantia do direito à saúde, né? Então, por meio do habeas corpus, que é um instrumento do direito penal. É um pouco sobre isso a nossa apresentação. Bem, mais à frente a gente vai colocar alguns artigos dessa lei que eu falei, a Lei 11.343, mas desde já falando que existe essa questão da regulamentação do uso medicinal. Então, na lei de drogas, nessa lei, no artigo 2º, existe a permissão do cultivo para uso medicinal e para pesquisa, para fins de pesquisa. Só que é uma questão que depende de uma regulamentação posterior, uma norma penal em branco, que se chama, enfim, que depende de uma regulamentação posterior e que, no caso, é de competência da Anvisa. Então, como essa lei de drogas está vigente no nosso ordenamento desde 2006, né, estamos agora no final de 2019, então são aí 13, 14 anos em que essa lei já está vigente e que essa regulamentação da Anvisa ela não vem, assim, né? Esses debates todo ano e algumas vezes por ano, cada vez reacendem, enfim. E aí essa regulamentação ela está sendo discutida, ela está em debate, ela está em pauta. E a própria Procuradora-Geral da República, até então, a Raquel Dodge, ela deu, há pouco tempo, há alguns meses, um pronunciamento oficial, falando sobre essa questão da maconha medicinal e como essa regulamentação da Anvisa que não vem, como isso constitui uma omissão inconstitucional, né, desse poder, desse órgão do Executivo, em regulamentar essa questão, que é uma questão fundamental para a garantia do direito à saúde, né, do acesso ao direito à saúde para boa parte desses pacientes, dessas pessoas que já fazem atualmente o uso medicinal de maconha no Brasil e que têm, enfim, acompanhamento médico, já fazem legitimamente esse tratamento. Muitos já possuem do Estado, né, no caso da Anvisa, esse reconhecimento, né, de usuários medicinais, de certa forma, através da autorização para importação, que hoje é o único caminho institucional, assim, né, único não, mas assim, o mais mais comum, né, que, enfim, então, através dessas autorizações especiais que a Anvisa dá caso a caso, então cada um, né, que tem interesse entra no portal da Anvisa, vai atrás, preenche a documentação e aí tem uma autorização para importação. Bem, diante dessa autorização, então o Estado está autorizando, mesmo diante de uma legislação de drogas que proíbe, né, o uso e o comércio em geral,
está autorizando, nesses casos específicos, a importação de medicamento à base de maconha para tratamento dessas doenças. E aí o habeas corpus, então, a gente chega nessa ferramenta do habeas corpus como uma maneira de fato, universalizar esse acesso, né? Na medida em que, como se sabe, a importação desses medicamentos passa por um processo muito burocrático, talvez menos agora, mas um processo de toda forma burocrático, né, desentranhamento aduaneiro e tudo mais, e que envolve também um custo muito alto. Então, fica essa questão do acesso, né? Quem, afinal, tem acesso, vai poder ter acesso ao tratamento continuamente. E aí entra essa questão do autocultivo, que para nós da reforma é fundamental, que é realmente o que a gente reconhece que dá autonomia para as pessoas, né? E aí, nesse caso da maconha medicinal, né, enfim, essa tendência mostrando como que até mesmo a produção artesanal desse óleo em território nacional, substituindo a ideia da importação, é algo que muitas vezes se revela mais adequado para o tratamento específico, né, dos pacientes, porque aí essa produção artesanal passa também por essa dosagem, enfim, e existem algumas instituições que hoje já ajudam a fazer essa experimentação, por exemplo, a Farmacannabis, que é esse projeto da UFRJ. Então, a ideia é que, enfim, que se você consegue, então, cultivar em casa, você tem o acesso mais barato, mais fácil ao seu tratamento e muitas vezes de uma forma mais adequada. Então, é um pouco dentro dessa questão da omissão, né, como coloca a Procuradora-Geral, dessa omissão da Anvisa em regulamentar essa questão, que a gente entra, nós, advogados, né, enfim, que compõem esse coletivo e tem uma pegada de advocacia ativista, que a gente entra com essa ferramenta e essa estratégia que é, de fato, inovadora, se você parar para pensar, porque, como o Emílio fala, né, que é um dos membros fundadores da reforma, que parar para pensar que a gente está usando uma ferramenta do direito penal, né, que, em tese... Não, do direito penal, que, em tese, é a última ratio, né, a última razão, ou seja, para lidar com os bens, com as questões mais relevantes, com os bens jurídicos mais relevantes, tutelar esses bens jurídicos mais relevantes, e aí a gente está usando uma ferramenta do direito penal para tutelar o direito à saúde, né? Parece uma coisa meio extrema, mas vem se revelando, de fato, a estratégia mais adequada para a garantia desse direito, né, ao acesso ao tratamento. Tá, então a Marcela vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como a Lúcia disse, já existem várias pessoas fazendo uso desse medicamento, dos medicamentos à base de cannabis. Os medicamentos eles são importados de vários países, de vários estados, tem diversas marcas já, tem Revivid, tem marca suíça, tem a Charlotte, que é também americana, tem uma sequência. Então, a dificuldade é a dificuldade do acesso, dificuldade do acesso ao medicamento, porque é um medicamento caro, como a Lúcia falou, envolve questão de importação e acaba saindo um preço muito superior ao que a maioria das famílias tem condição de pagar. Então, quem tem hipossuficiência financeira não consegue arcar com os custos dessa medicação. Essa dificuldade de acesso acaba restringindo a medicação a uma população elitizada, né? A parte elitizada da população que tem condição de bancar esses custos absurdos. Então, como uma forma, né, de universalizar, como a própria Lúcia falou, as pessoas começaram a fazer o cultivo caseiro, extração artesanal do óleo, para tratar diversas patologias. Os óleos produzidos artesanalmente, muitas vezes, têm uma condição de tratamento melhor, mais adequada à patologia do indivíduo, do que os importados, porque cada cepa, né, cada cepa de cannabis ela é indicada para um tipo diferente de patologia. Então, na medida em que ele pode cultivar em casa, ele tem a possibilidade de escolher a cepa ideal para a sua patologia e depois fazer o cultivo e a extração direcionada para aquela doença. Então, nós temos aí a população que faz a importação e tem algumas pessoas, poucas, que têm autorização. Muitas fazem o cultivo, mas poucas, hoje em dia, já têm um acesso
o acesso à possibilidade de cultivar e a proteção jurídica de não ter nem as plantas apreendidas e nem da pessoa ter sua liberdade restrita. A finalidade do habeas corpus é justamente essa, proteger aquele indivíduo que já se encontra numa situação de ilegalidade. O indivíduo ele já faz o plantio, já faz o cultivo da cannabis em casa, e, na medida em que ele faz esse cultivo, ele pode ser encarado de 3 formas pela lei de drogas, como um paciente medicinal que faz o uso terapêutico da cannabis, como um usuário que faz uso recreativo ou como um traficante. Então, assim, a lei de drogas, muito embora faça essa distinção, ela não estabelece um critério objetivo para efetivamente distinguir um indivíduo do outro. Como que a gente faz o habeas corpus? A gente tem uma tese que envolve questões de diversas áreas do direito constitucional, direito penal, direito à saúde, enfim, a gente abrange várias searas para tentar justificar a necessidade do paciente e o direito dele de fazer o acesso ao vegetal, ao fazer o seu tratamento e ter segurança para fazê-lo. O habeas corpus ele é um remédio constitucional. Eu costumo ressaltar isso, que é irônico, porque o nome que a Constituição dá para esse tipo de ação ele é conhecido como remédio constitucional. E, ao mesmo tempo, a pessoa que faz jus a esse habeas corpus ele é considerado um paciente em termos jurídicos e não em termos médicos. Então, ele é duplamente paciente. Ele é paciente do habeas corpus na questão jurídica e ele é paciente medicinal. É uma garantia constitucional para você não ter a sua liberdade restrita, como eu disse. O habeas corpus ele é cabível quando alguém estiver sofrendo constrangimento ilegal e estiver na iminência de sofrer restrição eu estou um pouco nervosa, na sua liberdade de ir e vir. Ele está definido no artigo 5º da Constituição, e ele diz que concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência, coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ele é cabível de forma extraordinária. A gente tem 2 previsões. A gente tem o habeas corpus repressivo e o preventivo. O habeas corpus repressivo ele é utilizado quando a pessoa já se encontra com a sua... quando a pessoa se encontra numa situação de liberdade restrita, ele já está preso, a pessoa já não dispõe do seu direito de ir e vir, então a gente impetra o habeas corpus para soltar essa pessoa. O outro habeas corpus é o preventivo, que é o habeas corpus em que você está nessa iminência de sofrer uma ameaça, tanto a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Então, num caso, você já está preso, no outro, você corre o risco de ser preso. Como eu disse, você tem essas 3 previsões na Lei 11.343. A previsão do artigo 2º, como a Lúcia disse, é a previsão que fala sobre o cultivo, sobre o uso terapêutico e a questão das pesquisas. Então, no artigo 2º, parágrafo único, diz o seguinte: a União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazos determinados, mediante fiscalização respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, esse aqui é o artigo que a Lúcia comentou, que faz a previsão do uso da cannabis como ferramenta terapêutica. E, como ela disse, muito embora tenha essa previsão, ela precisa ser complementada, porque é uma norma penal em branco, e quem complementa é a Anvisa, que deveria complementar, mas não complementou até então. Então, é uma norma que tem uma eficácia limitada, na medida em que você não tem aplicabilidade, porque não houve uma complementação por parte do órgão responsável. O artigo 28 ele é o artigo do porte para uso, que normalmente, teoricamente, os usuários deveriam ser enquadrados nesse artigo. São aquelas pessoas que são encontradas com pequena quantidade de material entorpecente para uso e consumo próprio.
Infelizmente, como a gente não tem esse critério objetivo, o que eu quero dizer com critério objetivo? A gente não tem ali na lei determinando 5 gramas é tráfico, 10 gramas enfim, 5 é uso, 10 é tráfico. Não tem uma quantidade de gramas determinada, estabelecida, para dizer quem está com droga para consumo próprio ou quem tem droga para tráfico. Quem vai determinar isso é a autoridade policial. O policial que faz a abordagem, ele vai definir ali se você é traficante ou usuário de acordo com os critérios, que são abstratos, né? São subjetivos. E, a partir dessa análise, ele leva para a autoridade policial, que normalmente só reitera o que o policial disse. E a pessoa acaba sendo presa, muitas vezes. Muitos usuários são presos na condição de traficante. Fica preso pelo menos até a audiência de custódia. Quando, se tudo der certo, ele é solto em 3 dias, mais ou menos. Se não, vai ficar preso até conseguirem um habeas corpus repressivo ou então até a audiência de instrução e julgamento. A Defensoria Pública ela tem uma pesquisa que diz que 12% dos presos provisórios no Rio de Janeiro, na realidade, tiveram as suas sentenças desclassificadas para o uso, ou seja, eles foram presos como traficantes, passaram alguns dias ou meses presos com a sua liberdade restrita, para aí o magistrado perceber que é caso de uso próprio, né, e desclassificar para o porte para uso, que é o artigo 28. O artigo 28, que é o artigo do usuário, ele não tem previsão de pena privativa de liberdade, ou seja, você sendo preso como usuário, você não pode, teoricamente, ser preso, você não pode ser mantido preso. Você vai até a delegacia, conduzido, faz o seu termo de ocorrência, o TCO, e termo circunstanciado, ou você vai fazer um RO, se for o 33. No caso, as únicas penas que deveriam ser aplicadas ao usuário são advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Esse terceiro eu nunca vi. O primeiro, normalmente o juiz junta... Eu já vi juntar todo mundo numa audiência e falar que maconha faz mal, que drogas faz mal e dispensar. Então, tem todo um processo, um custo, né, um gasto de recursos humanos e financeiros para, no final, o juiz falar, ai, maconha faz mal. Então, assim, o parágrafo 1º do mesmo artigo, ele faz a previsão do plantio para consumo próprio. Então, aqui a gente chega no consumo de novo. O parágrafo único do artigo 2º da lei fala do cultivo para fins terapêuticos. O 28, parágrafo 1º, fala sobre o cultivo. As mesmas medidas submete-se quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva, colhe. Ou seja, os verbos, o verbo semeia e cultiva, ele está presente tanto no artigo de porte para uso, quanto no artigo de tráfico. Então, você tem o mesmo artigo, mesmo verbo, descrito no artigo 28, que é o porte para uso, e descrito no artigo 33. Então, quem semeia e cultiva pode ser enquadrado nesses três artigos. Vai depender da sorte da pessoa, enfim. Isso. Esse é o 33, que é o artigo do tráfico de drogas. Esse artigo, como vocês podem ver, eles têm 18 verbos múltiplos alternativos. Qualquer um desses verbos, se o indivíduo incidir em qualquer um desses verbos, ele já está cometendo tráfico de drogas. Então, a pena é uma pena de 5 a 15 anos, o que é uma pena bem mais severa que a lei anterior, 63, 68, que é da época da ditadura, que fazia previsão de 3 a 15. Essa já começa da pena mínima de 5. E também tem ali... prescrever, importar, exportar, preparar, produzir, fabricar, oferecer, transportar, trazer consigo, prescrever. Parágrafo 1º, inciso 2º, semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou desacordo. Então, de novo, semeia e cultiva ali no artigo 33, como vocês podem ver. Então, infelizmente, ela tem essa distinção. Você é usuário medicinal, você é usuário recreativo, você é traficante. Essa distinção ela existe, mas como ela não tem um critério, fica vago e fica a cargo da polícia. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando sobre habeas corpus e sobre o cultivo de cannabis para fins terapêuticos. Então, as pessoas que fazem esse cultivo, elas têm que ter em mente que elas podem ser enquadradas em qualquer um desses artigos. A pessoa, se em algum momento acontecer
da polícia de acontecer uma abordagem, uma batida, da polícia vir, às vezes, com mandado de busca e apreensão, denúncia anônima, seja o que for, aquela pessoa que tem, que tem ali o seu cultivo, ela já tem que informar imediatamente que o cultivo é para fins terapêuticos. O que vai atrapalhar essa pessoa? A questão do enquadramento, ela não vai depender só da quantidade de drogas, conforme eu disse. Ela vai depender dos outros objetos que a pessoa possui. Então, se a pessoa possui em casa balança de precisão, prensa, artefatos para embalar drogas, não adianta ela dizer que é usuária, porque ela vai acabar entrando como traficante. Então, eu tenho um caso que eu estou defendendo de um rapaz que foi preso com uma quantidade pequena. Ele tinha 33 gramas de haxixe, no caso. Mas ele foi enquadrado como traficante, apesar da quantidade não ser uma quantidade alta, porque ele tinha uma balança de precisão. Então, assim, é muito importante observar o que a gente tem em casa para a gente não ser erroneamente tipificado como traficante. Bom, então, dando aqui seguimento, eu vou falar um pouco sobre o resultado, um pouco até então, dessas ações que vêm sendo movidas aí para a garantia do autocultivo, por meio do habeas corpus. Só vou passar para mostrar que são 64 pedidos hoje, 51 concedidos, então a maior parte, e 26 com participação da reforma. Como a Marcela falou, enfim, esse instrumento, né, do habeas corpus, ele vem sendo, então, essa forma de organizar essas demandas, né, que, como eu disse, é essa demanda ao acesso através do autocultivo, que possibilita a produção do seu próprio medicamento. Mas, voltando aqui, falando um pouco de como esses resultados vêm sendo aos poucos construídos, né, aqui no Rio. Aqui no Rio, não, no Brasil. Então, de fato, ainda temos uma concentração maior de habeas corpus, tanto impetrados quanto concedidos aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, são 14 no Rio de Janeiro, 16 em São Paulo e 4 em Minas Gerais. Enfim, temos também exemplos de decisões favoráveis em outros estados, um no Acre, um em Rondônia, um no Distrito Federal, um no Maranhão, na Bahia, 2 no Ceará, 2 no Rio Grande do Sul, 2 no Rio Grande do Norte e 4 no Paraná. E aí, em todos esses casos, então, a ideia existe uma tese jurídica que fundamenta, enfim, então, uma tese que envolve também tentar, justamente, argumentos que fundamentem a tese de que esse cultivo, em específico, é um cultivo que deve ser enquadrado como uso. Então, falando sobre a atipicidade, né, como um crime de tráfico, enfim. E essas peças, elas são construídas com base também, e é muito importante, e é isso que a gente vai frisar nos documentos, mas nesses documentos médicos, né, nesses relatórios médicos. Então, além dos documentos pessoais da pessoa, e aí um pouco faz parte também da peça descrever um pouco, né, dessa pessoa, como ela se insere, enfim, na sociedade, como que ela começa, enfim, a fazer o uso, né, como que ela descobre isso, enfim. Então, tudo isso faz parte dessa narrativa, mas muito importante também para dar fundamento e base, assim, para essas peças, são os relatórios de acompanhamento médico. Então, é o que a gente fala, que existe, que a Lei de Drogas de 2006, a 11.343, ela se fundamenta num paradigma médico-jurídico. Então, né, esse saber médico ele é muito importante para essas peças. E como a gente observa, essa é a primeira barreira, né, para esses pacientes. Então, primeiro, é preciso você ter um médico que prescreva, o que não é necessariamente comum, né, ainda, cada vez mais crescente essa adesão, e aí o papel das associações também, nessa organização da sociedade civil,
mas ainda não é uma super realidade. Então, de fato, ter um médico que prescreve ainda é um desafio, né? Mas aí uma vez que se consegue, enfim, acesso a um médico que faça a prescrição, é importante então que esse tratamento ele seja iniciado, evidentemente, né? E que, enfim, que esses resultados do tratamento, e aí resultados que se revelem mais adequados, porque tem a questão do uso compassivo, né? Como é importante também que nesses relatórios médicos esteja fundamentado que outros tipos de terapias, né, outros tipos de tratamentos convencionais foram tentados e que esse tratamento, enfim, com a cannabis, ele se revelou em algum momento uma opção viável e acabou se revelando a opção mais adequada para o tratamento. Então, a descrição da evolução do quadro a partir da introdução do uso da cannabis, ela é muito importante, não apenas a prescrição em si, né, e esses relatórios de acompanhamento, mas também, enfim, essas demonstrações, assim. Então, essas peças são construídas muito com base nesses documentos, e por isso é tão importante, e aí muitas vezes alguns pacientes chegam diretamente na gente da reforma, e aí o que a gente faz é encaminhar para, aí no caso, né, como a reforma aqui do Rio, atuando no Rio, caminhar para a Abra Cannabis, por exemplo, porque é a Abra Cannabis que vai fazer esse acolhimento, né, dos pacientes, vai introduzir, então, primeiro essas pessoas, né, existem outras pessoas como você, e aí introduz em toda essa rede, e aí é isso, esse paciente ele vai ter todo esse apoio para começar a fazer esse tratamento e para começar a fazer o cultivo também, né? Então, o apoio nesse sentido é muito importante. E aí, como a Marcela falou, né, o habeas corpus, na modalidade que é o que a gente está falando, né, por isso que é salvo-conduto para cultivo. Salvo-conduto é o outro nome dado ao habeas corpus repressivo, quer dizer, ao habeas corpus preventivo, que é o que a gente está falando. Então, ao invés dos casos comuns, né, a pessoa está presa e você entra com habeas corpus para garantir que ela seja solta e e esteja em liberdade. Bem, nesse caso, o habeas corpus preventivo, e aí, no caso dele ser deferido, a pessoa tem um salvo-conduto para plantio. Então, ela de alguma forma tem essa garantia para o caso de uma batida policial, para o caso de uma denúncia. Já que o salvo-conduto ele é preventivo, então, evidentemente, a pessoa ela precisa já estar cometendo um crime, né? Porque aí é esse o fundamento do habeas corpus. Por que você está sob o risco iminente, falando as palavras, por que você está sob o risco iminente de ter a sua liberdade restrita? Por isso, porque você está, de fato, numa situação de ilegalidade, porque você está praticando uma conduta, que é do cultivo, que, em tese, que, como a Marcela bem explanou, ela pode ser enquadrada de diversas formas, enfim, então você está sob o risco iminente, de fato, de ser preso. Então, é por isso que é tão importante esse encaminhamento inicial, esse envolvimento inicial dos pacientes com essa rede e com essas questões relativas ao cultivo, que são tão abordadas nesses cursos, nessas edições do curso, para só então a gente entrar, nós da Reforma Advogados entrarmos nesse lugar, assim, para esses pacientes que já têm toda essa trajetória, inclusive essa trajetória documentada, que é tão importante, né, do ponto de vista do Poder Judiciário, para que a gente tenha processos de fato, enfim, consistentes, né? Porque isso, são 64 pedidos, 50, a maior parte concedidos, mas porque isso também, a gente não dá entrada em todo e qualquer. É muito importante para a gente ainda no início, assim, de construção dessa estratégia de litigância, né, como a gente fala, ou litigância estratégica da reforma, que isso, enfim, que essa construção ela se dá, de fato, como um trabalho de formiguinha, né? Um pouco que a gente fala também, já falou em outras edições do curso, que o trabalho de impetração dos habeas corpus por nós, ele envolve questões que vão além do processo escrito, né? Então, tem tudo a ver isso que eu falei, precisa ter laudos médicos, precisa ter relatórios de acompanhamento, tem toda uma fundamentação jurídica, enfim.
Mas, ao mesmo tempo, existe todo um trabalho também para além do processo escrito, né, para além do que está escrito ali no processo, de construção com esses administradores da justiça, esses operadores. E aí, no caso do habeas corpus, quem é? Né? É o magistrado, o juiz, que, enfim, que em última instância vai ser ele quem vai decidir se ele vai deferir ou não o seu pedido para o autocultivo, né, para o salvo-conduto para o autocultivo. E tem também o representante do Ministério Público, né, no caso, um promotor de justiça, que ele também atua nesses casos antes do magistrado. Então, ele dá um parecer, ele vai dar um parecer sobre a sua ação. E aí, obviamente, ele pode dar um parecer positivo ou um parecer negativo. E aí, com base nesse parecer, posteriormente, o juiz vai deferir ou não o pedido. O juiz ele não está atrelado a essa decisão do MP. Então, independente do parecer favorável ou desfavorável do representante do Ministério Público, o juiz ele pode deferir ou não o pedido. Tem essa questão bem discricionária. Mas o que a gente observa é que, na maior parte das vezes, essas ações são concertadas, assim, são coordenadas. Afinal, esses juízes e promotores, esses operadores, né, do direito, trabalham em bases diárias juntos, constroem rotinas juntos, enfim. E aí, como mesmo uma juíza colocou para a gente, numa dessas situações em que a gente foi dar entrada no habeas corpus, acaba que esse parecer favorável do MP é mais uma base, mais um respaldo institucional para a decisão, né? Então, como são decisões que envolvem uma certa polêmica, né, não é algo comum. Nesse caso que a gente foi... E aí, quando eu digo que envolve trabalho de formiguinha, envolve isso, porque a gente não chega na vara e dá entrada no processo e vai embora. A gente tenta o acesso, que muitas vezes é difícil, enfim, a gente já sabe quais são os dias que eles estão mais ou estão menos, e mesmo assim a gente fica atrás, e aí fala com o secretário, fala com o assessor, mas tenta, na maior parte das vezes, esse acesso direto aos promotores, acho que saiu aqui, mas enfim, aos promotores e aos juízes, porque é importante assim, esse contato cara a cara, esse contato direto, né, para a construção disso, desses consensos que tornam possíveis e desejáveis o deferimento desses processos, para que eles se sintam mais à vontade também, para que naquela interação a gente consiga demonstrar isso, né? Mais uma chance, além do processo, que é tipo, todo construído com todo um cuidado, mas é mais uma chance da gente demonstrar ali a urgência do pedido, a necessidade e, enfim, a relevância, né, do que a gente está pedindo. E aí, nessa interação com essa magistrada, foi muito interessante, porque isso, ela não tinha nem lido o processo antes, ela falou, fala aí, a gente nem não sei do que se trata. E aí, quando a gente falou, a primeira reação dela, enfim, a gente explicou um pouco para chegar, então ele está cultivando cannabis, e ela, mas ele está cultivando maconha? A gente, Aí ela começou a gargalhar, e a gente, cara, e agora, né? Enfim, a partir daí tudo pode acontecer, né? Porque, tipo, isso, como a gente vê, são operadores que atuam com base no que se chama, né, nessa subjetividade, nessa discricionariedade. Então, no fim, essas opiniões, né, esses valores pessoais desses operadores, eles afetam muito na tomada das decisões. E aí, ao longo dessa conversa, apesar de essa reação inicial ter sido de estranhamento, logo ela se convenceu de que era uma demanda super legítima. A gente falou, olha, mas isso não é uma ação isolada, isso é todo um movimento, a gente faz parte de um coletivo, existem várias decisões, são não sei quantas, a mesma coisa que a gente está apresentando aqui. A gente apresenta para eles, são não sei quantas no Brasil, o fundamento é esse, esse e esse. E aí já teve uma que saiu aqui e aí você faz referências a juizados próximos de atuação. E aí a gente falou, teve uma decisão recente, uma juíza, ela falou, minha amiga e tal, então anexa no processo essa decisão. E aí eles falam isso, né? Essas outras decisões, a gente vai criando a ideia, a gente criando jurisprudência, né? Então, essa jurisprudência a gente cria para a causa, mas também para o próprio judiciário, para ele atuar, né? Um processo meio que de retroalimentação. Então, como essa juíza falou, essa decisão da amiga, juíza ou de outros operadores, seria importante para ela pensar como que ela vai fundamentar a própria decisão. E aí isso dá uma segurança maior, né? Para não ser uma coisa isolada. Enfim, só um exemplo assim, para falar como que esse trabalho de impetração envolve esse convencimento também desses operadores, né? Eu tinha passado antes, só para falar, né, desse número que hoje
tá atualizado, são realmente 51 concedidos. E aí a gente tem um movimento inicial forte no sentido, né, de garantia para o tratamento de epilepsia e dor crônica. E aí, da mesma forma que, enfim, a gente vem expandindo assim, o âmbito em termos de regionais, também a ideia é expandir cada vez mais, enfim, essas patologias tratáveis, né? Bem, então acho importante, né, nesse momento final, a gente falar sobre essa parte da documentação. Um pouco a gente já falou aqui, mas, enfim, vou ler aí. Roteiro básico para o habeas corpus para o cultivo de cannabis com fins terapêuticos. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo seria buscar o respaldo médico para usar a cannabis como ferramenta terapêutica em quadro clínico real, obtendo a prescrição para o uso de produto à base de cannabis e o laudo médico bem elaborado, relatando todo o histórico clínico, tratamentos já tentados e seus efeitos colaterais, com foco na gravidade da doença, principalmente se houver risco de morte e o sofrimento dela decorrente. Inclusive, o quadro atual, informando que é a cannabis a alternativa que se apresenta diante do quadro. Enfim, aí, né, primeiro esse respaldo médico, então a prescrição para o uso. E aí começa a questão do acesso, né, como a gente falou um pouco, e aí o passo número 2 seria pedir a entrada nesse pedido de autorização de importação excepcional de produto à base de canabidiol, em associação com outros canabinoides, à Anvisa. E aí, ok, terceiro passo seria fazer o orçamento com o fornecedor do produto importado, e aí é importante essa etapa para demonstrar justamente a questão do acesso, né? Tipo, quanto e, enfim, o que isso representa, né? Esse total, esse montante no todo de necessidade de subsistência do indivíduo, né? O quanto isso não compromete a subsistência do indivíduo e da família. Enfim, aí, posteriormente, então, já com autorização e com orçamento, isso, já com a prescrição e orçamento, voltar ao médico informando esse alto custo do tratamento e a opção pelo uso do produto. Assim, muitas vezes, pessoas que nos procuram, assim, tem, como eu disse, esse primeiro desafio, né, de um médico que prescreve. A gente acredita que é sempre relevante também se a pessoa que já faz o tratamento, se esse médico ele se abre para essa possibilidade. Então, isso é maravilhoso também, mas também, se não for o caso, a ideia é o encaminhamento, né, desses pacientes para outros tipos de profissionais que estejam mais abertos para essas possibilidades, né? E, de novo, o laudo médico observacional ele é importante, porque, como eu disse, o relato da evolução do quadro clínico é bastante relevante, assim, e da melhora obtida, né, a partir da introdução do uso. Então, isso, apontando quando foi o início do uso, a melhora na qualidade de vida ocorrida desde então, e informando que não há um medicamento nacional similar, ressaltando ainda que tal melhora foi obtida com o uso do óleo artesanal feito pelo próprio paciente, considerando que o mesmo não teve opções financeiras de arcar com os custos do importado. Bem, também importante para a elaboração da peça são esses documentos pessoais do paciente, enfim. Bastante importante também a questão da residência, porque como isso, né? A tese é justamente para fundamentar que esse cultivo caracteriza o uso pessoal. Então, enquadrado, como a Marcela mostrou, no artigo 28, são penas alternativas, né? Não são previstas a pena de prisão. É muito importante a residência, porque é a residência que vai fixar a competência. Então, como esses crimes seriam crimes de menor potencial ofensivo, os do artigo 28, então são crimes que estão dentro, então, da competência do juizado especial criminal. Então, a gente tende, apesar de, em alguns casos, a gente dar entrada direto no tribunal e não no juizado especial criminal, a gente tende a priorizar o GCRIM porque lá os procedimentos são um pouco mais rápidos, né? São um pouco mais simplificados. Então, e aí a competência do GCRIM, ela não é uma distribuição como se dá quando vai para o tribunal direto, mas a competência fixada com base na residência
da pessoa. Então, é muito importante, desde então, também saber tipo, onde, né? Qual é o local desse cultivo, para a gente entender, então, e mapear quais são, e aí faz parte do trabalho da reforma também, mapear quais são esses juizados e quais são esses atores, né, esses operadores, para tentar isso, ver quais são os lugares mais favoráveis ou menos favoráveis, para eventualmente tentar fugir, né, desses juizados, enfim, tentar jogar o processo, sei lá, para a Justiça Federal, em caso, botando alguma questão que diga respeito à competência da Justiça Federal, como importação de sementes, para fugir, eventualmente, de um TJ, por exemplo, o TJ de São Paulo, que é um TJ muito conservador. Então, existem várias estratégias. Mas, enfim, de qualquer forma, na maior parte das vezes, a competência ela é fixada pela residência da pessoa. Porque, no caso, é uma ação penal, né? A gente entra com habeas corpus, eles vão dar um número de um processo penal. Essa ação ela vai levar o número de um processo penal. Então, na realidade, é fixado, né? A competência é fixada pela residência do réu, porque é como se a pessoa estivesse sendo ré na ação penal. Quando eu falei sobre o habeas corpus preventivo, vou responder uma pergunta que as pessoas costumam já fazer sempre. Quando eu falei que você já tem que ter o cultivo, o que acontece? Muitas pessoas perguntam para mim, eu posso primeiro conseguir o habeas corpus para depois eu fazer o cultivo? Não, porque na medida em que você não tem o cultivo, o juiz vai entender que você não está numa situação de ilegalidade, logo você não faz jus ao habeas corpus. Você tem que estar correndo risco de ser preso. Como? Através de uma conduta que seja tipificada como crime, que tenha previsão de restrição de liberdade, que é o caso do artigo 33. Como a pessoa pode ser enquadrada tanto no 28 como no 33, esse risco iminente faz com que ela faça jus ao habeas corpus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação às autorizações da Anvisa. Também ouço perguntas nesse sentido. Eu preciso realmente conseguir essa autorização junto à Anvisa, porque eu pretendo fazer o cultivo caseiro. Sim, o ideal é que vocês consigam a autorização na Anvisa, porque essa autorização ela vai mostrar que o órgão já te permite fazer a importação, a compra do óleo. Isso é um respaldo, mais um elemento que o magistrado vai considerar na hora de deferir ou não o HC. Então, ainda que a gente faça um habeas corpus e junte todos os laudos da melhor forma possível para o melhor convencimento do magistrado, corre o risco dele não deferir, do salvo-conduto ser indeferido, porque isso não está de acordo com a ideologia do magistrado. Ele entende que quem faz uso de maconha tem que ser preso e ponto final. Então, não vai adiantar fazer explicações de direito e, de fato, para o magistrado que tem essa mente fechada. Então, é isso, é uma loteria. Quem tem sorte de ter a sua residência fixada no perímetro de um GCRIM, que tenha um magistrado com uma mente mais aberta, mais receptiva para esse tema, ele tem mais sorte. Normalmente, as pessoas que também moram perto de periferia, nessas zonas, têm um pouco mais de resistência. O magistrado tem mais resistência para deferir, porque ele justifica que corre o risco do desvio de finalidade, ou seja, da pessoa cultivar para fazer comércio. Então, a gente costuma ter um pouco mais de resistência nessas áreas do que na Zona Sul, infelizmente. Uma coisa importante também é a pessoa mostrar que ela a questão da idoneidade moral. Mostrar que ela tem um trabalho lícito, que ela tem uma fonte de renda lícita e que, de forma alguma, a subsistência dela poderia ser encarada como o dinheiro oriundo do tráfico. Então, assim, primeiro a gente tem que eliminar todas as possibilidades para o magistrado ver que aquilo não é um caso de tráfico de drogas, porque, infelizmente, a primeira impressão, o primeiro pensamento que eles têm é que é caso de tráfico. Então, a gente tem que desconstruir a ideia do tráfico de drogas que está enraizada na cabeça deles para mostrar que aquilo tem finalidade terapêutica. Como a Lúcia disse, são poucos habeas corpus, a gente não chegou a 100. Então, tem magistrado que ainda se depara com esse tema e se assusta. Essa magistrada com quem a gente falou, ela é muito receptiva ao tema, inclusive. Ela é uma das pessoas que entende pela inconstitucionalidade do artigo 28, ou seja, ela entende que o porte para uso é legal. Ela não entende pela inconstitucionalidade da conduta do porte para consumo próprio. Então, é uma pessoa que, nas audiências, né, da turma recursal que ela faz parte, ela sempre decide a favor
né, da inconstitucionalidade do porte para uso. Porém, no momento que a gente foi falar sobre o cultivo para fins terapêuticos, ela riu. Ela achou inusitada a ideia. E quando a gente falou que isso é uma realidade no Brasil e explicou os dados para ela, ela ficou muito animada, inclusive, e deferiu o habeas corpus. Então, assim, a gente teve habeas corpus que foi deferido em 10 dias, no Leblon, e teve um em Bangu que demorou 2 meses, 3, teve uma série de exigências, que a gente teve que cumprir, justamente por causa da localização da residência do réu. Então, assim, é uma loteria, não tem como a gente ter uma garantia de que o habeas corpus vai ser concedido, isso vai depender do convencimento do magistrado e também um pouco do parecer que o Ministério Público vai dar antes. Se for um parecer positivo, a chance do magistrado acompanhar é grande. Se for um parecer negativo, ele não tem obrigação, ele não está vinculado ao parecer do MP, mas vai afetar, certamente, o convencimento dele. Os documentos são, que a gente estava falando, muito importantes. Os mais importantes é a prescrição, o laudo observacional indicando realmente que a pessoa faz uso, a autorização da Anvisa, documentos pessoais. Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Por local. A autorização da Anvisa, que vem anterior a isso, ela diz que o óleo importado ele é individual e intransferível. Essa autorização que a Anvisa dá para o seu filho fazer o consumo do óleo é individual e intransferível, ou seja, só ele pode fazer jus a essa autorização. No caso, a senhora, quantos anos ele tem? 32 anos. 32, então ele é maior. Então, o paciente, no caso, seria ele, e teria que ser de acordo com a residência dele. Mas não, ele é meu filho. Eu compreendo, mas é por... Ele tem a propriedade de um sítio que é dele. Sim. Ele é incapaz? Hã? Ele é incapaz? Não, Não, é incapaz. pois é, porque quando é incapaz, a pergunta que ela fez é pertinente, porque quando é incapaz a gente coloca 2 pessoas no polo passivo do habeas corpus, a mãe e o filho, a esposa e o filho. A gente pode botar mais de uma pessoa, não necessariamente precisa ser incapaz, mas aquela pessoa que está ali junto como paciente do habeas corpus, ela tem que fazer o cultivo e o manejo tem que fazer o manejo do cultivo. A senhora pretende fazer o cultivo? Eu fazer o cultivo para ele. Então, essa é uma coisa assim, ele, de uma certa forma, ele frequenta, ele mora em São Paulo, ele frequenta. É porque é complicado. Como ele mora em São Paulo, assim, a gente poderia até organizar isso de forma estratégica, mas isso compromete um pouco. O fato dele morar em São Paulo, o cultivo, você que faz fora da sua residência, a gente tem uma triangulação aí de 3 residências. O magistrado pode criticar isso e falar que não está de acordo. Então, é muito complicado. Ou então, mandar para dizer que não é da competência dele e deslocar para a vara de outro lugar, entendeu? Então, assim, corre risco, por exemplo, a gente bota... Porque, assim, no caso que a gente teve, por exemplo, a gente entrou no GCRIM e mandaram para a vara. Então, assim, o juiz pode entender que aquilo não é da competência dele e deslocar para a competência de outro. Justamente por causa, no caso que ela está falando, o pai é que fazia o cultivo. E aí o juiz entendeu que não era caso de GCRIM, porque o GCRIM é o artigo 28, porte para uso próprio, e aquele plantio para consumo próprio. Como, no caso, quem estava fazendo o consumo não era um consumo próprio, era um consumo de terceiro, ainda que seu filho é um consumo de uma segunda pessoa que não você, ele entendeu que não era caso de 28 e deslocou para a vara por ser mais próximo à figura do tráfico de drogas, por uma pessoa estar fornecendo para outra, entende? Então, assim, às vezes a gente tem um local ideal para fazer o cultivo, mas ele pode prejudicar a estratégia do HC. Indo para a vara fica pior para a gente, porque no GCRIM é mais célere, é bem mais rápido, o salvo-conduto é deferido rapidamente. É obrigatório que ele tenha feito outros tratamentos alopáticos? Sim. Ou, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma tia que está com o princípio de Alzheimer. E a gente já está querendo iniciar a medicação. Ela não fez ainda um medicamento longo, com remédios mais pesados, ou remédio tarja preta, mas se a gente quisesse fazer uma solicitação de habeas corpus, ela teria que passar por esse tratamento convencional? O que acontece? A cannabis ela é usada normalmente de forma compassiva. Depois que outros tratamentos não surtiram efeito, ela é refratária aos outros medicamentos, aí é o caso da cannabis. Então, assim, primeiro a gente tem que dizer para o magistrado que já tentou diversos medicamentos
que não obtiveram êxito. E aí, por isso, o uso da cannabis. E com relação ao Alzheimer, ele tem alguns medicamentos específicos para reduzir a progressão da doença. Eu estou falando isso porque eu tive uma avó com Alzheimer, então eu sei. Então, você vai ter que mostrar que você está fazendo o tratamento convencional também, que você não está tentando só o alternativo, que você já esgotou as outras vias, que a doença da sua avó, sua tia, que a doença da sua tia é refratária às outras medicações, não surte efeito, e aí, por isso, tentou a cannabis. Existem várias dimensões, né, institucionais para essa questão da regulamentação ou da legalização. A questão, existe todo o debate, como eu falei, um pouco da regulamentação na Anvisa, né, que aí é a questão da regulamentação do uso medicinal, enfim, competência da Anvisa nesse sentido. Existe também esse recurso extraordinário que está sendo debatido no âmbito do STF, que já tem 3 votos, né, favoráveis, e aí que foi pedido o pedido de vista e estava para voltar à pauta, e aí sempre essa questão de voltar à pauta ou não, de colocar em pauta ou não, uma questão política, né, que envolve diversas questões de interesses, e aí, de fato, hoje esse debate está parado. Não, é descriminalização do uso. Porte do uso de drogas como um todo. Tá sendo debatido também no âmbito desses votos. Se a descriminalização por exemplo, o Barroso, ele vota a favor da descriminalização apenas da maconha, da cannabis. Enquanto o Gilmar Mendes, que em tese é mais conservador, vota a favor da legalização de todas as drogas. E aí o Barroso falou a beça no voto dele sobre outros parâmetros de outras experiências constitucionais e tudo mais, do que seria esse critério objetivo. Então, até quanto caracterizaria o uso, porque não sei aonde, eu não sei quanto. Então, esse debate ainda é muito aberto. Mas o que está em discussão porque é um processo que chegou no STF, né? Tipo assim, um processo que começou lá embaixo, num juiz qualquer, de primeira instância, e aí, no âmbito desse processo entra com recurso, a apelação lá subiu, como a gente fala, chegou no STF, porque tinha uma questão constitucional, porque foi justamente uma pessoa, o réu, uma pessoa que foi apreendida com 3 gramas de maconha. E aí, ao invés de fazer... E aí no início do processo, quando você é apreendido, tem um termo circunstanciado, né? Você vai lá assinar como você foi pego no 28. E aí o MP, o Ministério Público, vai te oferecer a transação penal ou não. Aí, ou você faz a transação penal, então você não vai ser processado oficialmente, né? Mas você fica lá com o nome, 5 anos, enfim, aí tem que ficar no pianinho. Mas enfim, o Estado ele abre mão de te processar, de entrar com um processo de fato contra você. Então já nesse início você pode fugir da raia falando, não, eu faço a transação penal e aí não vai ter nenhum processo instaurado contra você. Mas esse cara não fez, 3 gramas de maconha, quero levar isso pra frente. E aí, na defesa dele, o advogado ele questiona justamente, incidentalmente, que a gente fala, ou seja, no âmbito desse processo específico, ele questiona a constitucionalidade, por isso que é um debate sobre se é constitucional ou não, a constitucionalidade do artigo 28 da lei, que é esse artigo que a gente está falando do uso. Então, o que está se falando é sobre a descriminalização do uso, porque hoje, tal como é na legislação de 11.343, de 2006, pela primeira vez, em 2006, né, que foi estabelecida essa diferenciação, por mais que não exista critério objetivo, pela primeira vez foi reconhecida a figura do usuário, né, porque a proposta era deslocar o usuário do sistema de saúde, enfim, não necessariamente foi esse o resultado, mas a ideia era essa, assim, então... então o que está sendo questionado é a descriminalização do uso como um todo. E aí o debate da Anvisa é sobre a questão da regulamentação do uso, e aí essas questões envolvem uma série de coisas, né? Porque a questão não é só a regulamentação, mas como vai ser feita essa regulamentação, né? E a que interesses ela vai servir. E aí existem vários interesses de grandes empresas e, né, da indústria farmacêutica. E aí isso, a gente vai defender uma regulamentação que vai priorizar esses interesses ou uma regulamentação que está atenta ao que a gente está falando aqui, esse fato social, né? Qual é o fato social? As pessoas que precisam, elas estão consumindo, as pessoas que precisam, elas estão plantando, e a gente precisa reconhecer isso. É por isso que a reforma, por exemplo, a gente se coloca como um coletivo que, enquanto quer incidir criativamente nessa questão da política de drogas,
justamente defender o autocultivo e o cultivo de associações, porque é isso que a gente entende que dá, de fato, autonomia, né, para as pessoas. Você está numa situação realmente de risco, porque quando a gente entra com habeas corpus, o que o habeas corpus faz? Ele coloca você como se estivesse sofrendo risco de coação. E essa coação seria efetivamente realizada, no caso, pelas autoridades policiais. Então, a gente coloca como autoridade coatora o chefe do batalhão e da delegacia da região onde o réu tem residência. Então, no momento que a gente coloca que você está sofrendo risco, você está correndo o risco de sofrer uma coação, a gente coloca duas pessoas, né, essas duas figuras como autoridades coatoras. O que acontece? O juiz ele vai expedir um ofício informando a esses policiais que você tem um cultivo e pedindo para eles se absterem de fazer qualquer ação com relação ao seu cultivo ou à sua pessoa. O que pode acontecer é do magistrado não deferir e essas pessoas acabarem sendo informadas, né, durante o trâmite. Ele ele presta essa informação para essas duas autoridades e depois ele resolve não deferir. Isso pode acontecer, é uma possibilidade, mas isso só aconteceu uma vez até então, de todos os habeas corpus que foram impetrados, e no final a pessoa ficou com registro de fato atípico, ou seja, fato típico é aquela conduta descrita em lei como crime. E no caso, o fato atípico é uma conduta que não tem descrição, né, como crime, então ele fez esse registro só para encerrar aquela diligência policial, que foi até a casa dele, conduziu ele à delegacia, mas no final ele não teve a sua liberdade efetivamente restrita, mas também teve essa dificuldade. Então, assim, foi o único caso, a gente nem atuou nele, a gente soube, a reforma atuou, no caso o Emílio trabalhou nesse caso, eu e a Lúcia chegamos depois, então a gente não acompanhou, mas eu sei que esse foi o resultado. Então, sim, você corre um risco, sim, infelizmente. Primeiro, em relação ao STF que você estava comentando, esse caso especificamente, ele trata do artigo 28. Isso. Então, você vai continuar com o mesmo problema de subjetividade. Correto. Né? Porque você vai continuar com o artigo 33, e aí a pessoa pode ser enquadrada como tráfico de qualquer forma, porque não existe nada e vai continuar sem existir alguma coisa objetiva que defina isso. A ideia seria definir, né? Então, existe essa ideia de definir nesse processo? Sim, nesse recurso. Tá. Definir. Tá, isso. Segundo, se você conseguiu um habeas corpus para, né, você ter um autocultivo, existe uma quantidade, como é que isso é definido? É uma área, é uma quantidade, é um número, né, de pés? Como isso funciona? Então, o que acontece? Vai depender da patologia e da necessidade que o paciente tem de consumo de óleo, né? Então, se o paciente tem uma patologia que faz com que ele precise fazer um consumo alto de grandes quantidades de óleo, ele vai ter que ter um plantio maior. Se for uma doença que ele possa tratar com uma quantidade menor de óleo, um cultivo menor. A gente não tem definido, assim como a lei não define, a gente também não define. Então, a gente não é obrigado a definir, no caso. Mas o ideal é que a pessoa tenha uma quantidade pequena de pés, né, justamente para ela continuar no 28, não extrapolar o 28. Se ali a quantidade de pés o juiz entender que é para consumo pessoal, é melhor. Mas isso vocês definem, quando vocês entram com habeas corpus, vocês têm esse tipo de definição de tamanho de área ou de quantidade de pés ou não? Então, essa é uma questão até em construção ainda entre nós, porque a gente tem tentado entender, caso a caso, qual é a estratégia mais adequada, né? Agora a gente tem observado que o Ministério Público, antes de proferir esses pareceres, vem pedindo, né, demandando certos requisitos, preenchimento de requisitos, o que sempre atrasa, né, e posterga o processo. E aí já nos
dois últimos casos que a gente atuou de habeas corpus, o MP, então, ele pediu justamente a definição da quantidade de óleo, e aí a definição pelo médico, né, que faz o acompanhamento, a quantidade de óleo necessária por dia, semana e ano, né, uma coisa bem... E aí, a partir daí, uma previsão do quanto seria necessário de planta, né, para se chegar a essa quantidade que é definida, no final das contas, pelo médico. Então, esse paradigma médico e tudo mais. Só para ter uma ideia, aí tem essa coisa da razoabilidade também, né? De botar, 100 pés, porque isso, a gente está tentando justamente... enfim, que isso seja caracterizado tranquilamente como uma questão de uso. Então, sei lá, a gente tenta, como nesses casos a gente vem sendo demandados a objetivar isso, aí a gente tenta jogar para cima, assim, mas de acordo com o caso do paciente, jogar, enfim, o máximo para cima possível, para que isso não limite de nenhuma forma o tratamento posteriormente. E no caso da quantidade de óleo, muitas vezes o paciente já chega para a gente falar, eu cultivo 12 pés, é o suficiente para mim, eu cultivo 15. Então, normalmente o paciente já tem uma experiência prévia da quantidade de pés que ele precisou cultivar para fazer a extração que contemple a demanda dele. Com relação à primeira pergunta, a gente tem mais de um caminho. Então, a gente não tem um caminho único. O STF, dando essa decisão vai contemplar todo mundo. Vai ser muito embora tenha iniciado com um processo individual, ela vai contemplar todo mundo. Com relação à Anvisa, ela ainda está decidindo se ela vai autorizar, né? Porque a ideia é fazer a autorização do consumo, mas aí ela está decidindo se ela vai autorizar só a questão se ela vai incluir a questão do cultivo nessa autorização, porque é justamente esse o debate, o cultivo doméstico, porque é justamente isso que a Lúcia estava falando, sobre o risco deles atenderem aos interesses da indústria farmacêutica no momento de tomar suas decisões. Então, o risco aí da decisão da Anvisa, ela não incluiu o cultivo caseiro, porque a autorização para importação a gente já tem, a pessoa já pode fazer a compra e o consumo de forma legal, sem precisar recorrer ao cultivo. Mas a ideia é que todo cidadão possa cultivar e extrair, fazer seu tratamento sem precisar recorrer a um produto importado, já que nosso solo e o nosso clima é totalmente propício para o cultivo da cannabis. Já é um fato social, isso já existe, as pessoas já fazem esse cultivo, é uma realidade. Então, a ficção deles, a utopia de querer erradicar as drogas no mundo, ela não vai caber nessa nova realidade. Bem, o nosso entendimento é justamente, precisamos participar da construção desse novo projeto, dessa nova política, porque justamente se a Anvisa ela continuar nessa toada, né, dessa regulamentação que não está atenta a esse fato social do cultivo doméstico e de associações, vai virar uma letra morta, isso, mais uma lei para inglês ver, né? Tipo assim, a gente observa isso muito no Brasil, que muitas leis entram aí, processo de votação, tudo mais, são promulgadas, entram em vigência, mas não tem aplicabilidade nenhuma, porque são leis que isso, né, que não estão vindo realmente para contemplar, enfim, os desígnios essa dinâmica da sociedade. As que vêm, talvez isso tem mais aplicabilidade, porque justamente estão mais ligadas a essa dinâmica social. O nosso entendimento é que se vem qualquer tipo de regulamentação que não vai estar atenta, que não vai reconhecer enquanto legítimo isso que já é algo reconhecido, a questão do acesso, que é o que a gente está falando, está brigando, vai continuar, né? Porque, enfim, a mesma questão, né, do acesso individual e o acesso mais fácil, o acesso mais barato. Então, a gente acredita que essa litigância estratégica, como você colocou, essas estratégias, né, da advocacia para garantir esses direitos dos usuários medicinais na justiça, né, através do Poder Judiciário, que apesar de ser um espaço meio limitado e é isso, né, existe um limite ali que a gente está testando e está tentando cada vez mais ultrapassar, mas é um espaço limitado, né, de demandas, enfim.
Então, é isso que a gente acredita, assim, que, de qualquer forma, se vier uma regulamentação ou um projeto de lei ou uma lei que não vai contemplar essas questões, vai virar uma letra morta e a litigância estratégica vai continuar para a gente garantir, eventualmente, esses direitos, caso a caso, né? Sim, a gente usa justamente de base para o nosso habeas corpus alguns dos princípios que você citou aí. A questão da integralidade, da universalidade, do acesso à saúde, a gente usa isso como tese de defesa para mostrar que o tratamento à saúde não é dispensado de forma igualitária e isonômica para toda a população, na medida em que apenas as pessoas que compõem uma elite têm dinheiro para custear esse tratamento absurdo, acessam. Então, justamente por isso a gente faz o pedido do cultivo caseiro, para igualar as pessoas hipossuficientes e todos terem acesso ao mesmo medicamento. Caso já tenha um cultivo não autorizado, em quais condições a polícia poderia invadir a sua residência? Precisa de um mandato? Quais são os pré-requisitos para conseguir um mandato? Se eu fiz uma importação de sementes junto com o correio, a polícia poderia vir? Quais são as condições que isso pode acontecer? Então, a polícia ela pode, através de um processo de inteligência, identificar você, né, aquela pessoa, como um possível cultivador. E aí, nesse caso, a polícia duvidaria, né, teria esse conflito se o cultivo é para uso pessoal ou para tráfico. Normalmente eles entendem primeiro que é tráfico. Eles teriam que ter um documento através desse processo de inteligência, eles tinham que ter uma base mínima para fundamentar um mandado que vai permitir que eles entrem na sua propriedade e façam uma busca e apreensão. Então, assim, o que ocorre muitas vezes é que a polícia bate na porta da pessoa com papel enrolado, pega um papel, enrola assim de qualquer jeito. A gente tem um mandado, começa a falar. As pessoas desavisadas, leigas, se sentem pressionadas, se sentem ameaçadas por aquela figura que está ali fardada com um fuzil gigante. E aí, nesse caso, muitas vezes elas franqueiam a entrada da polícia, muito embora a polícia não disponha efetivamente de mandado. Então, assim, a dica é que se algum dia a polícia bater na porta de alguém com um papel enrolado, peça para ver o papel, chame seu advogado, já informe a sua condição de paciente medicinal. Se não tiver mandado, ninguém é obrigado a abrir porta para a polícia entrar, entendeu? Ela tem que entrar ela só poderia entrar se fosse um caso ou dela ter a ordem judicial para entrar, ou um caso assim, tipo um dilúvio, um furacão, terremoto, a sua casa está desmoronando, aí ela não precisa de autorização. Fora isso, ela tem que ter essa autorização. Pode ter uma denúncia anônima. Normalmente tudo se inicia por uma denúncia anônima. Alguém liga para a polícia e fala, meu vizinho tem uma plantação de maconha. E aí, a partir daí, a polícia começa um serviço de investigação. Mas assim, bem, eu faço mestrado, doutorado, estudo essa questão da polícia de drogas, e o que a gente observa é que, na verdade, na maior parte das vezes não é isso que acontece, né? A gente tem toda essa imagem que é chamada até num estudo de mito de Sherlock Holmes, como que se a polícia ela fizesse investigação, tivesse uma superinteligência, e, na verdade, a maior parte dos processos, e tem estatística disso, eu não sei direito falar, mas a maior parte dos processos eles não passam por uma investigação policial. E mesmo os estudos e as pesquisas que demonstram como essa investigação é feita, assim, muitas vezes a polícia ela já tem, né, a cara das pessoas, os criminosos potenciais, e aí isso, né, tentam enquadrar dentro das ocorrências que chegam essas pessoas que já são as pessoas visadas e tudo mais. Então, tem vários estudos vão falar melhor sobre isso, então a gente acreditar que, de fato, a polícia ela atua por meio de investigações e que tá, tudo bem, mas assim, não necessariamente se eles... É muito importante o que a Marcela falou nesse sentido de verificar se de fato existe um mandado, se aquilo faz sentido. Agora, você não vai poder questionar, mas qual foi o fundamento, se realmente existir, qual foi o fundamento mandado, se foi com base em investigação, o cara vai rir da sua cara, porque assim, não é assim que... Mas eu já fui investigado, meu porteiro foi entrevistado pela polícia, né? E aí o que ele queria saber entre ele investigar o meu porteiro e ele partir para uma conduta, ele conseguiu um mandato e invadir a minha residência. Tem uma lacuna pequena aí, ele já está fazendo uma análise ali do seu território. Se ele já entrou em contato com o porteiro,
você já está em foco. Então, assim, normalmente, como os casos que a Lúcia falou, que não tem investigação, são os casos em que a polícia tropeça no usuário pela rua. Ela tropeça, é assim que a gente até fala. Ela esbarra, ela está fazendo o aterro presente, esbarra com o usuário de maconha, aborda ele, encontra uma quantidade maior e ele acaba indo como tráfico. Mas em caso de plantio é um pouco diferente, porque você não esbarra em alguém com plantio. Alguém faz uma denúncia, alguém te entrega. E aí, a partir dessa denúncia, eles vão ver se essa informação procede. Então, tem dois tipos de conduta aí da polícia. Uma, quando ela tropeça num usuário, num traficante que está na rua, no momento que ela está fazendo uma diligência aleatória, muitas vezes, por sorte, sem nenhuma investigação prévia, como a Lúcia falou, sem nada, simplesmente ao acaso, eles olham a pessoa e entendem que ela está numa conduta suspeita, afundada suspeita. E aí, a partir daí, eles abordam e acontece que a maioria dos processos, o que acontece na maioria dos processos. Mas em caso de cultivo, normalmente alguém tem denunciando, alguém está entregando o seu cultivo. E que durante essa entrevista com o meu porteiro, né, foi relatado que eu tenho residência fixa, eu tenho trabalho, não tenho amizades suspeitas, não tenho nenhum indício de tráfico. Então, diante dessas informações, o polícia teria subsídios para um mandato de busca e apreensão se o próprio porteiro deu indícios de que eu me enquadraria no máximo no 28 lá e não no 33. Então, o porteiro ajudou bastante, porque o que acontece? A entrada e saída de pessoas suspeitas da propriedade é um dos indícios. Então, quando você tem uma boca de fumo, por exemplo, ou qualquer outro local que faça comércio de entorpecente, você tem uma movimentação que eles entendem por movimentação suspeita. São várias pessoas entrando, várias pessoas saindo. E ali, no momento que a polícia faz esse tipo de questionamento para o porteiro, ela consegue o subsídio que ela precisa para, eventualmente, fazer uma operação, uma diligência na sua residência. Então, assim, realmente não adianta você virar para o policial e perguntar qual é a fundada suspeita. Você vai ficar ali discutindo. Aquele que faz a diligência não foi quem deu a ordem para fazer a diligência, um superior dele que vai mandá-lo fazer essa diligência na propriedade. Então, realmente, não adianta ficar muito discutindo com aquelas pessoas. Mas a fundada suspeita, o subsídio que ele precisava aí, o porteiro cortou. Então, se, por exemplo, em algum momento ele fizer uma ação penal contra você, esse porteiro seria arrolado. E ele seria uma testemunha favorável. Ele ia provar que ali não tem entrada e saída, não tem movimentação suspeita, não tem indícios de comércio e de mercância de entorpecente. Gente, a gente tem que finalizar aqui agora, na verdade, que acabou o nosso tempo. Lembrando que a gente está transmitindo, né? A transmissão está acontecendo online na página do Facebook da Abra Cannabis.